Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, fala hoje sobre essa possibilidade de instalação de CPI, que é chamada de CPI de abuso de autoridade. Na verdade, é uma CPI para investigar supostos abusos que seriam cometidos por ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Pedido de abertura foi protocolado já e o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, conseguiu as assinaturas necessárias para a abertura dessa CPI. Qual é o quadro e a sua visão a respeito disso, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Prazer falar contigo, os ouvintes. Olha, uma situação desconfortável hoje na Câmara, no Senado também. O Senado teve 5 senadores que manifestaram apoio à CPI, onde teve uma audiência muito concorrida na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. A ideia era discutir se houve algum problema das inserções de rádio e televisão, se houve isonomia ou não, se o TSE puxou para um lado ou para o outro e tal. Mas acabou virando quase um comício ali, uma manifestação muito forte de alguns deputados, inclusive do deputado Van Hatten, e de senadores que fazem oposição. É curioso isso, né? Os termos até que a gente fala parecem meio estranhos, né? Mas oposição a essas decisões do TSE, e eventualmente chanceladas pelo Supremo, tomadas ao longo dos últimos anos, mas especialmente na campanha agora, que teriam quebrado a isonomia das eleições, que teriam infringido direitos fundamentais, direitos à liberdade de expressão e assim por diante. A gente já comentou muitos exemplos aqui no jornal, mas tudo isso de alguma maneira foi sintetizado pelo deputado Van Hatten, né, e obteve 181 assinaturas, até onde eu pude acompanhar, acho que até o dia de ontem, né. Então ele tem assinaturas suficientes para instaurar a CPI. A CPI é um direito da minoria. Eu me lembro quando foi instaurada aquela CPI para a Covid, a CPI da Covid, né? Também se discutia muito isso, quer dizer, tinha as assinaturas, né? Segundo os deputados, havia urgência e fato determinado, que é o critério para você ter uma CPI. O presidente Arthur Lira, na época, considerava que não. Aliás, o senador Rodrigo Pacheco, que era no Senado, entrou pelo Senado, então ele considerava que não era claro o fato determinado, porque era a questão lá dos respiradores na Amazônia, etc. Bom, mas o Supremo tomou uma decisão, o ministro Barroso tomou uma decisão de determinar a instauração da CPI, e eu me lembro que na época o argumento foi esse: não, é um direito da minoria. Mesmo que reste um debate, dúvida, que é natural do mundo político, alguém vai achar que tem urgência e a outra vai achar que não tem urgência, algum acha que tem fato determinado, outro acha que não tem fato determinado. É evidente que quando você mexe com um tema no Congresso, por exemplo, mexe com um tema que, né, vincula oposição e governo e oposição, o governo sempre vai achar uma coisa e a oposição outra, né? Então, se é a favor do governo, vai achar que tem fato determinado lá, se é contra o governo, vai dizer que não tem fato determinado, que não tem urgência. Então, isso é natural do mundo político. Cabe, né, a quem decide isso, né? Cabe à presidência da Casa, no caso do Senado ou da Câmara, tomar essa decisão. Em tese, sim, né? Mas o judiciário deve intervir nisso ou não? À época, o Supremo decidiu intervir. Foi instaurada a CPI, ela funcionou durante meses, produziu um enorme desgaste para o governo, né? Eu acho que é uma certa unanimidade que ela afetou, inclusive, indiretamente o resultado eleitoral, porque foram semanas e semanas e semanas de manchetes, né, produzidas pelaquela CPI. Depois o resultado dela, do ponto de vista jurídico, até agora pelo menos é pífio, né? Onde é que foram parar as denúncias de corrupção na compra de vacinas? Se falou muito, mas tem alguma prova, algum processo, algum indiciamento, né? Ou seja, algum resultado prático daquela CPI? Até agora a gente não tem essa notícia, né? Mas vamos lá. Agora a gente tem um caso que, na minha opinião, é muito parecido. Nunca é igual, né? Equivalência é sempre muito perigoso, mas é muito parecido. Por quê? Porque você tem, de fato, uma série de episódios. A gente comentou alguns aqui. O professor Marcos Sintra foi banido da internet. Aqueles empresários do WhatsApp foram investigados, sigilo quebrado, etc., por uma troca de mensagens na internet, no WhatsApp, um grupo privado.
Recentemente, 43 empresas também tiveram contas bloqueadas por supostamente estar participando de atos supostamente antidemocráticos, né? Tudo são interpretações, né? E você tem inclusive o caso da Rodobens, que é uma empresa que faz leasing de caminhões e acabou também tendo as contas bloqueadas, mas porque ela faz o leasing, né? Então não tem a marca da Rodobens lá, então a empresa acabou tendo as contas bloqueadas, né? Então você tem muitos casos, o caso do PCO, do Partido Comunista, da Causa Operária, né? Um pequeno partido comunista que foi bloqueado, perdeu acesso ao fundo partidário, porque fez um tweet lá, desagradou o Supremo, que supostamente é uma ameaça à democracia, partido minúsculo, que praticamente ninguém conhece. Então tem muitos e muitos casos, né? O caso do Luciano Hang, que é um empresário conhecido, que também foi bloqueado, banido das redes sociais, nesse caso até por não dizer nada. Ele participava daquele grupo, foi listado entre as 8 pessoas que estavam no grupo do WhatsApp, mas não se expressou praticamente, então quer dizer, não se sabe a razão disso. Você teve aquelas contas de blogueiros, etc., que foram desmonetizados naquele debate sobre as urnas eletrônicas, que era um debate que estava em curso no Congresso Nacional de ter ou não voto impresso, né? Então, assim, bom, tem muitos casos, a gente poderia ficar aqui muito tempo citando esse caso. Teve a censura desse vídeo, desse filme, né, da Brasil Paralelo, que a censura prévia, foi assumidamente censura prévia, onde o TSE sequer conhecia o conteúdo do filme e censurou. A censura prévia, o próprio banimento de deputados, porque os deputados eles são protegidos na Constituição com seu direito à inviolabilidade para votos, opiniões e palavras. Então cabe ao deputado exatamente fazer a denúncia quando ele considera que a denúncia seja apropriada. A Constituição protege esse direito, porque o deputado, o parlamentar, ele está lá representando, né, os seus eleitores, a opinião pública, enfim, a cidadania. Bom, você tem hoje o deputado mais votado do Brasil banido das redes sociais. Você tem o Major Vitor Hugo, deputado federal, banido das redes sociais. Então, vários, e banir alguém da internet significa censura prévia, porque você não está mandando retirar este ou aquele post, ou esta ou aquela informação. Você está proibindo que ele se expresse no futuro, previamente proibindo que ele se expresse. Afinal de contas, o debate hoje se dá no mundo digital, né? E então, se você tira alguém da internet, você praticamente retira essa pessoa do debate público, né? Então, tem muitos casos. E isso levou a esse pedido. Quer dizer, é urgente? Bom, essas coisas estão acontecendo agora, nesse momento. Tem fato determinado? Diria, tem muito fato determinado. Isso significa que ela deve ser instaurada? Bom, aí fica da interpretação de cada um. Vocês conhecem o meu estilo aqui, eu gosto de sempre deixar o juízo para o nosso ouvinte, que conhece, é maduro e tem consciência e tem informação. Mas é um impasse. O que acontece lá na Câmara hoje é que, eventualmente, o deputado Arthur Lira não queira desagradar um novo governo, né? Tem uma eleição que vem aí em fevereiro, então eu acho difícil. Tem que ser uma decisão do parlamento, né, Schiller? Essa história da CPI da Covid abriu um precedente horrível, que é uma interferência do judiciário no outro poder, que determinou a instalação da CPI da Covid. A legislação brasileira é clara, tem que ter o número de assinaturas e manda para o presidente da casa para fazer o jogo político e abrir ou não a CPI. A gente devia defender isso aqui, né? E voltar à regra do jogo e não abrir exceção, como foi aberta e foi trágica a CPI aí, que não investigou nada, só tumultuou ainda mais o debate político na época da pandemia. Não, por aí, vamos lá. E aí o problema todo também é 2 pesos e 2 medidas, né, Pedro? Porque se na época o Supremo interviu, por que não intervém agora? Por que o ministro Barroso agora não diz, não, direito da minoria, vai lá e instaura, né? Determina que o presidente Arthur Lira instaura a CPI. Ou a gente está achando que o Supremo agora age por interesse, como agora é uma investigação que pode atingir ministros da Suprema Corte, então o Supremo não vai intervir. Por que interviu na época? Porque atingiu o governo do presidente Bolsonaro. Então, essa desconfiança faz parte desse debate. Não pode pairar dois pesos e 2 medidas em decisões desse tipo, ainda mais que envolve o Poder Judiciário. Então, nós estamos com um problema lá, nós vamos acompanhar com muita atenção o desenrolar aí desse fato da CPI. Pois é, e tem uma coisa assim, eu fico pensando, ouvindo aqui o
o Schiller com atenção, com toda a atenção, e esses casos todos que ele listou, né? Uma CPI neste momento, enfim, na iminência do fim da legislatura e tal, certamente não faz o menor sentido, não haveria tempo hábil para coisa nenhuma. Mas em algum momento, inclusive no próximo ano, uma investigação tem que ser feita, né? Porque, afinal de contas, quem investiga o Supremo Tribunal Federal, se não o Poder Legislativo, né? O senador Girão, ele disse certa vez, não faz muito, agora há pouco tempo, há poucas semanas atrás, ele lembrando que o Senado Federal é o tribunal do Supremo. E é exatamente isso. Acho que o Congresso não pode se omitir da necessidade de discutir tudo isso que aconteceu. Eu estou entre as pessoas, por exemplo, eu acho que atos antidemocráticos mesmo são todos os atos, ou a maioria, quase todos os atos, adotados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tendo a concordar com as pessoas que consideram que a ameaça à democracia, as ameaças à democracia não são esses atos que foram considerados antidemocráticos, porque, afinal de contas, a maioria deles, todos eles, se não do ponto de vista da manifestação, do direito de manifestação, de se expressar, etc., tudo isso consagrado na Constituição. O que atenta contra a democracia é exatamente a supressão desses direitos, são as decisões do ministro. As pessoas que defendem esse entendimento, eu acho que estão muito próximas da verdade. O que não pode é ficar por isso mesmo. Não pode alguém com ares bonapartistas, né, com práticas bonapartistas, chega lá e pinta e borda e vai ficar por isso mesmo. Ninguém vai discutir, vai refletir sobre isso, né? Vamos continuar relativizando a censura. Não, censura está proibido na Constituição, mas desde que não há atos antidemocráticos, começa a inventar coisas, né? O direito à liberdade de expressão é total, de acordo com a Constituição, mas tem limites. Não tem limites, né? Não há nenhuma adjetivação em torno de direitos fundamentais expressados ou expressos na Constituição, Schiller. Você já nos ensinou isso aqui várias vezes, já mostrou isso aqui várias vezes, mas eu acho que a questão é essa, não pode ficar por isso mesmo, não é não? Olha, Cláudio, até complementando o que disseste, com o que eu concordo, quer dizer, a Constituição é muito clara, não, Pedro é o nosso jurista aqui, mas vamos lá. Ela tipifica claramente, né, o nosso Código Penal, os crimes contra a honra, não é, mas sempre o julgamento com o devido processo e a posteriori. Então ela tem essa limitação que é clássica em constituições, crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, não é, então, mas sempre a posteriori. Não é. E ela tem também lá a lei antirracismo, que diz, olha, o racismo é criminalizado, o Supremo criminalizou a homofobia, e você tem, por exemplo, a criminalização do uso da propaganda nazista, da suástica, enfim, mas são limites muito claros, muito restritos e muito objetivos. O que não tem na Constituição brasileira é isso que está acontecendo agora. Quer dizer, uma interpretação aberta e genérica contra qualquer um que é considerado uma ameaça à democracia, que é considerado ofensivo, que disse certas palavras que não devia ter dito, que questionou as urnas eletrônicas, enfim, é isso que não dá, né? Quer dizer, então você não pode delegar ao Poder Judiciário, ou às pessoas, ou eventuais autoridades de Estado, né, um juízo subjetivo para que elas definam o que é crime e o que não é, à luz da sua própria interpretação. Que não, vamos dizer assim, coisas que não estão tipificadas em lei, que não têm objetividade da lei, que não é nenhum desses casos aqui que eu referi antes. Então, esse é o problema. E por quê? Porque em que pese exista a separação de poderes é essencial numa república, nenhum poder é absoluto. Os direitos fundamentais, eles pertencem a todos. Então, se algum dos poderes extrapola e agride direitos fundamentais e age ao arrepio da lei, etc., isso precisa ser investigado. Isso é um fato fundamental, um direito das pessoas. E, obviamente, o parlamento tem uma voz nisso, em última instância, a representação da sociedade. Então, a mim parece que tem lógica esse processo todo, a mim parece, né? Mas eu concordo contigo, está muito no final do ano, acho que a questão política vai pesar muito nisso. O próprio deputado Van Hatten já disse, olha, talvez ela seja instaurada na próxima legislatura, e vamos lá, na próxima legislatura deve ter mais deputados ainda dispostos a assinar, porque muitos foram eleitos exatamente com essa preocupação.
Então, acho que esse assunto pode até não entrar agora na pauta objetiva, mas certamente ali no início de fevereiro vai ser uma pauta que a gente vai estar discutindo aqui no país. O único ponto aí, viu, Cláudio Schiller, da minha divergência aqui é o seguinte, né? Eu, na época da CPI da pandemia, fui bem enfático aqui. Essa tem que ser uma decisão do parlamento. Qualquer interferência, se o parlamento decidir que tem as assinaturas necessárias, o presidente, a mesa diretora, o acordo de liderança para instalar a CPI, tem que instalar a CPI, tem que investigar o que for, porque essa é uma prerrogativa do parlamento. Agora, não é porque nós tivemos um erro que nós vamos insistir nesse erro e encarar esse erro como uma jurisprudência para cometer outros erros. Senão, nós vamos ter um caminho aberto aí por parte de uma decisão errada, jurídica, para fazer bagunça e investigação em outros momentos no Congresso Nacional. Então, o que eu defendo aqui é que haja o caminho que está estipulado na nossa legislação para que possamos abrir uma CPI. Está lá escrito, tem lá, tudo que tem que acontecer, passo a passo. Se tiver todos os requisitos e for a vontade de se abrir a investigação, tem que abrir, seja de pandemia, seja de abuso de autoridade, seja lá do que for. O que não dá é para a gente ficar amarrando a Constituição como a gente fez na CPI da pandemia. Que daí a gente criou um novo mecanismo ali e agora isso vai acabar sendo usado, que é pior ainda, né? Porque isso, claro, deve ser julgado. Em algum momento alguém vai ter que fazer esse julgamento. Não pelo meio errado. Uma CPI que já começa a torta, a gente viu como é que dá. A gente tem um exemplo recente aqui, que foi a CPI da pandemia. Mas eu acho que não há nem esse risco a rigor, porque não podemos esperar a decisão isenta de ministros, sobretudo esses ministros, o Barroso e tal, em relação a essa questão. Eles são parte disso, né? O triste de tudo é que no final pode cair no colo exatamente de possíveis investigados a decisão de se haverá ou não a investigação. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal. Gente, quer complementar alguma coisa, Schiller? Não, eu ia estar concordando. Acho que essa aí, não tem o menor risco do Supremo mandar instaurar. Mas tem o risco de mandar impedir, né, a instalação. Né? Tem esse risco a gente corre, por isso que eu estou falando aqui. Então, como se diz no protocolo, às vezes faço minhas as suas palavras, concordo inteiramente. Valeu, Schiller, um abraço para você. Bom trabalho, um abraço.